Vou só iniciar a gravação. Bem, boa noite a todos que estão aqui conosco. Hoje o nosso convidado é o João Dalla, autor do livro Comunicador Indispensável. O João depois vai nos dizer onde é que está à venda o livro, que eu estou muito entusiasmado em comprar o livro, pelo título e pelo o resumo, parece conteúdo muito interessante. O João é assessor de comunicação com responsabilidade de gestão, de estratégia e comunicação, então, formador e mentor do curso Como Falar em Público, ou como falar em público, a fazer apresentações, fundador do primeiro clube de oradores indispensáveis em Angola, uma iniciativa que visa treinar de forma regular líderes que inspiram suas equipes profissionais e procurar se destacar no mercado. Cada vez mais é muito importante nós destacarmos o nosso posicionamento da maneira como nós falamos. Participante do primeiro grupo do programa Orange Corners em Angola, uma plataforma para empreendedores aprenderem e estimularem sua criatividade, expandirem os seus negócios e sua rede profissional. Iniciativa do Reino dos Países Baixos e seus parceiros. É mentor e idealizador do conceito Ideias que Vendem, Jornada do Empreendedor, um espaço de aprendizagem prático e dinâmico que visa subsidiar empreendedores nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Fundador da empresa Indispensável Limitada, empresa de consultoria, comunicação de eventos, onde nos últimos tempos dinamiza workshops de ideias que vendem, jornada empreendedora e o curso de como falar em público e fazer apresentações, além de também prestar serviços na área de consultoria, de comunicação de eventos. Isto é uma breve descrição do perfil do João, mas acredito que o João faz isto e muito mais. Eu acho que não podíamos escolher melhor convidado para nos transmitir quais são as chaves e os pontos fundamentais de como falar em público. João, passo-te a bola. Obrigada, mais uma vez por teres aceito o convite. Eu é que agradeço e espero que a minha imagem eu só esteja a chegar nas minhas condições. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Às vezes a largura de banda diminui, às vezes aumenta, mas vamos fazendo assim, mas conseguimos. O que interessa, mais importante é ouvirmos o som, vemos a imagem de João e tá, podemos ir. Eu já tinha explicado a Sofia Sim. que eu não estou em Luanda e estou a andar um pouco por Angola e acabei por atracar num ponto possível para fazer alguma coisa. Não queria falhar esse compromisso e sinto-me bastante honrado por estar aqui. E queria aproveitar a oportunidade de dizer que, além do que a Sofia apresentou, eu também sou esposo e pai. Pois. Isso é As principal, minhas isso deve ser o principais primeiro, funções. é verdade. Devia ser o primeiro ponto. Sim. Isso também, normalmente me apresento como profissionalmente pai e profissionalmente marido também. São as minhas profissões que vou fazendo assim no dia a dia. Eu gostaria que hoje cá tivéssemos a oportunidade de conversarmos. E se a Sofia permitir, eu não sei exatamente como é que é o formato aqui, mas eu gostaria de trazer uma dinâmica diferente. Que nós pudéssemos ter uma conversa aberta com todos e as pessoas que estão aqui a participar que também pudessem conversar conosco. Assim nós teríamos uma conversa muito interativa e eu podia também não só transmitir, mas também colher. Porque eu acho que quando temos a oportunidade de estarmos juntos, nós todos, se partilharmos, vamos aprender muito mais uns com os outros. Gosto de ser facilitador de aprendizagem e sinto-me melhor ao ser professor. E assim que em cada instância que eu me apresento, gosto de me apresentar assim. Se vocês concordarem, e vamos já começar na interação assim, gostaria de ver os vossos comentários a dizer que sim ou não. Para ver se não estou só eu e a Sofia a falar. Sofia, é verdade. Ainda não vi nenhum comentário, quer dizer que já estamos os dois. Mada Martins, Avelina, Lúcia, o João está à espera da vossa interação. Aqui é muito simples.
Eu só queria ver o vosso comentário. Já vi. A Amada diz que sim. Falta a Lúcia. A Lúcia também vai se juntar a nós. Só para ver se estamos todos juntos. Ótimo. Vamos chegar lá, com certeza. Vamos conseguir. João, também Já temos podes, aqui. João, peço desculpa, também podes, eu te tornei anfitriã, mas temos aqui, acho que a Avelina está aqui com um som e podes também desligar, por silenciar, tu como anfitriã. Eu posso recuperar aqui. Silenciar. Silenciar, sim, sim, boa. Sofia, não entendi se isto foi para mim ou... Ah, foi mesmo para ti, porque eu tornei-te anfitrião, caso queiras partilhar alguma coisa, então sou tu é que podes, consegues silenciar, Ok, ok? ok, ok, ok. Mas tenho necessidade de silenciar alguém? Ah, Não. eu acho que é a Avelina está aqui com o som. Não, a Avelina precisa é de... eu não sei o que se passa com a Avelina, mas aqui Não aparece como diz silenciar, não que é? ela não tem som. Ok, Não, está bem, está ela bem. não Força tem som. então, João. Estava a vir um ruído, pensei que fosse da Avelina, mas força. Não, ok. Ótimo. Acabou de entrar, mas já... A Melry. Aqui, que eu vou entrar. Sim. Ótimo. Mas, de qualquer forma, olha, muito obrigado mais uma vez. Como eu disse, vamos fazer um processo interativo. E nesse processo interativo, eu estou aqui, particularmente, para falar sobre a comunicação como um processo competitivo, como uma ferramenta competitiva no crescimento profissional. Daniel São Paulo, Melício, seja bem-vindo. E ao falar sobre comunicação como um processo competitivo na carreira profissional, eu trago aqui alguns elementos. Eu vou fazer uma explicação breve de pelo menos 10 minutos. Depois dessa explicação breve, eu gostaria que vocês fizessem como eu, tivessem uma esferográfica e um papel para fazerem anotações. E depois de fazerem essas anotações, nós vamos interagir. Eu não gostaria de ficar todo o tempo só eu a falar, mas depois iria também solicitar-vos que pudessem interagir comigo. Confirmem se vocês estão a ouvir-me bem e a ver-me bem. Eu sei que aqui o meu sinal não é dos melhores, mas eu gostaria de ter a vossa confirmação. Sim, 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 sim. Vocês conseguem me ouvir? Olha, eu consigo te ouvir perfeitamente. Ótimo. Quem é que acabou de falar? Acho que é a Amada. Certo. Então eu dizia que eu vou falar-vos um pouco sobre aquilo que é o processo de comunicação como uma vantagem competitiva para o crescimento profissional. Antes disso, eu gostaria que vocês pudessem tomar conhecimento sobre a obra que eu acabei de lançar, que nós acabamos de lançar, eu mais uma equipa, acabamos de lançar no dia 9 de junho. No dia 9 de junho, nós estivemos sentados no Memorial António Agostinho Neto, onde nós fizemos o lançamento da minha primeira obra literária, que tem como título A Comunicadora Indispensável. Vou falar-vos um pouco sobre A Comunicadora Indispensável. A Comunicadora Indispensável é um livro que relata um pouco a história de uma jovem chamada Ochali, que vai à busca de investimento. Esta rapariga sai de uma determinada província de Angola, chega em Luanda com a ânsia de buscar investimento para o seu negócio. Mas ela já vivia algum tempo em Luanda. Nesta história, nós fizemos o relato de uma vida real, mas fizemos-lo com várias situações em que ela se confronta com dificuldades de comunicação. Eu aposto que muita gente aqui, que a maior parte das pessoas que está aqui, já teve dificuldades, por exemplo, de se comunicar melhor para ter uma ascensão profissional, ou mesmo se não for uma ascensão profissional, para poder, de alguma forma, buscar um investimento, ou, por outro lado, também situações que nos levam
na mesma situação são as situações familiares. Ou uma terceira opção são as situações em que nós queremos ter uma melhor relação com os nossos amigos. Então, anotem já essas 3 situações em que nós estamos envolvidos. Profissionalmente, nas situações familiares e nas situações de amizade. Todas essas 3 situações exigem de nós uma melhor comunicação. Se nós não tivermos esta melhor comunicação, provavelmente as relações não serão aquelas que nós desejamos. Falava-vos sobre a Ochalo, que é a personagem principal do livro que eu escrevi. Este livro comporta mais ou menos 134 páginas e é o relato de uma jovem que vai à busca de investimento. Nós, como somos uma instituição, eu pertenço também a uma instituição que é indispensável e treina oradores para que eles tenham uma melhor comunicação oral particularmente. A comunicação oral acaba por ser o destaque de todos os profissionais ou nas 3 situações que eu aqui relatei. A Ochalo, ela faz uma viagem e depois acaba por estar numa sala onde encontra uma banca de examinadores, onde ela faz um pitch. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui nesta sala já ouviram falar sobre um pitch. O pitch é aquela ferramenta oral que nós usamos normalmente para descrever o nosso negócio, de forma muito breve. Há um pitch deck, o pitch deck é aquele que nós fazemos quando temos a oportunidade, por exemplo, de estarmos no elevador, encontramos um provável investidor e nós ali muito rápido dizemos qual é o nosso negócio com a probabilidade de esta pessoa investir no nosso negócio. A Ochalo vai fazer isso, mas só que numa banca de examinadores. Numa primeira instância, a Ochalo dá-se muito mal. Ela não consegue esse investimento. Depois ela a Hortência, que é uma outra das personagens do livro, acaba por identificar a Ochalo e ao longo do tempo ela vai treinar a Ochalo para, nas próximas oportunidades, a Ochalo ter já uma melhor performance. Eu acredito que uma boa parte das pessoas que está aqui, eu também, por vezes, perde várias oportunidades na vida só porque não soube se comunicar bem ou não soube dizer aquilo que vai na alma sobre aquilo que é o seu negócio, aquilo que são os seus anseios ou, provavelmente, aquilo que é o seu sonho. Acredito que nós temos perdido oportunidades só por esses fatores. Conto-vos uma história da qual eu arrependo-me perdidamente porque perdi a oportunidade da vida. Havia um senhor que tinha possibilidades, na altura, de patrocinar um dos projetos que eu tinha. Eu sou uma das pessoas sonhadoras e sempre tenho um projeto ou qualquer coisa na mão. Mas não sei o que aconteceu naquela vez e eu perdi a oportunidade de não dizer qual era o meu projeto. Nem que eu não perdi a oportunidade. Eu, na verdade, expus o projeto, mas não foi tão bem assim. Eu tinha perdido a oportunidade de ser patrocinado na altura. Lembro-me que depois de alguns anos, quando voltamos a nos encontrar, eu já estava um pouco mais treinado, já estava um pouco mais habituado a falar com as pessoas e um pouco mais habituado a dizer quais são as ferramentas básicas sobre o projeto que eu tinha para aquele senhor. E ele veio para mim e disse: lembro-me de ti e na primeira vez não estavas tão bem assim. Só que desta vez eu agarrei a oportunidade e foi numa ocasião em que eu, durante o pitch ou durante a ocasião em que eu tinha que desenvolver esta apresentação, uma das dificuldades que eu tinha apontado era a falta de um espaço. Este senhor veio ter comigo e disse que era para depois de 2 dias ir reunir com ele. Eu não sabia exatamente quem era o senhor, mas lembrei-me que eu apontei o nome dele, depois de 2 dias eu liguei. Só sei que quando fui à procura dele, vi que todo mundo respeitava-o quase que tinha uma venha excessiva sobre o senhor. E então foi aí que eu peguei na internet e comecei a procurar quem era o senhor. Era o TCE,
de uma instituição pública em Angola e que me tinha dado, na altura, isto foi há mais ou menos 2 ou 3 anos, a oportunidade de eu poder ter um espaço de trabalho para estar com minha equipa e melhorar a nossa entrega de trabalho com melhor qualidade. Fugi um pouco da história, mas, em resumo, a história que consta do livro é um contorno em que nós explicamos quais são as ferramentas que os empreendedores poderiam usar para poderem se comunicar, principalmente para poderem buscar investimentos e, no fim, vocês provavelmente hão de querer saber o que é que se passa ou o que é que se passou com o Tchad. Várias situações foram experimentadas com o Tchad. Nós levamos ao Tchad ao ICEF, inclusive levamos em Luanda, na ilha de Luanda, para que ela tivesse um treino ao vivo, com várias pessoas a olhar, de como é que ela poderia se expressar melhor. Porque há pessoas que, para além de precisarem de ferramentas de comunicação, precisam de outras ferramentas que também são psicológicas. Agarrar a oportunidade, de, mesmo diante de outras pessoas, aquilo que nós chamamos, por exemplo, vergonha, acaba por ser uma vantagem competitiva para nós rompermos barreiras e podermos ganhar aquele tão almejado prémio. O livro é extremamente interessante, com várias ferramentas, com vários capítulos. Ele traz 12 aspectos essenciais que nós chamamos dicas indispensáveis que as pessoas podem usar para poderem se comunicar melhor. Isto é um pouco sobre a minha história e aquilo que foi a vantagem que eu obtive a usar ferramentas de comunicação para poder ganhar uma vantagem sobre aquele que poderá ser um investidor e não só. Até aqui, gostaria de saber de vós um feedback, alguma pergunta concreta. E se até aqui vocês conseguiram compreender a minha abordagem, antes de entrar para ferramentas concretas sobre a comunicação como um processo competitivo na vida profissional. Quem está aqui conosco que pode interagir? Até aqui, está claro? Alguma questão em concreto? Ao menos a Sofia está ali, consegue me ouvir? Eu estou e eu percebi bem a história da Ochali. Ótimo. Quem mais está aqui? Amada Martins, a Lúcia, a Mari, a Ana Arsenio e a Juliana. Ok, agora eu gostaria de ouvir. Já ouvi a Sofia, e talvez também fosse interessante ouvir outras pessoas. Para não ficar com a sensação que eu estou aqui sozinho. Boa noite a todos, Ana Arsenio, seja bem-vinda. Eu arranco se haver uma outra questão a ser feita. Obrigada, Ana. A Lúcia. Eu vi um comentário aqui de alguém a dizer que não conseguiria falar. Eu arranco de seguida com alguma questão. A Lúcia diz que encontra-se num sítio que infelizmente não consegue falar. Ana Arsenio, seja bem-vinda. Já o cumprimento. Mari Martins, alguma questão? Eu gostaria de receber questões antes de nós continuarmos a avançar. Pode ser? Então, vamos começar pelo seguinte. De onde é que vocês estão a ver esta conversa? Madame Martins, de onde é que está a ver? Eu estou na província de Coazenó. Madame Martins, casa de que lado do mundo? Hoje nós já podemos falar de qualquer lado. Luanda, Amada diz que está a partir de Luanda. Sofia Chaves também está em Luanda, certo?
Sim, eu também estou em Luanda, mesmo no centro de Luanda. Também está lá? Estou em casa Certo. neste momento, sim, sim. A hora também acho que não ia permitir estar. Há pessoas que nesta altura estão no local de trabalho. Sim. Sim, ou estão nos transportes, ou no carro, sim. Certo. A Juliana diz que também está a partir de Luanda. Quem mais? Ainda bem, estamos aqui a conversar com Ana Arsen. Muito obrigado pela participação. Amada Martins, a partir de casa, Luanda. A Juliana também a partir de Luanda, em casa. A Sofia Chaves, que também está em Luanda. A maior parte está em Luanda. Quem mais aqui? Já é bom termos pelo menos essa interação. Por agora, há pessoas que provavelmente não poderão entrar e falar pelo chat, mas aliás, por viva voz, mas pelo menos pelo chat já estou a receber aqui um feedback e já é muito bom. Muito obrigado por a vossa participação. Vou dar-vos algumas chaves que podem ser usadas essencialmente para aqueles que querem se comunicar melhor no lado profissional. Eu tenho aqui, normalmente, quando nós estamos a fazer, nós temos aqui uma música que nós tiramos os principais elementos para nós fazermos uma comunicação eficaz. Eu não sei se lembram a música Meninos do Ambo. Provavelmente, pelo título, não conseguem identificar. Alguém conhece essa música? Sofia Chaves, consegue cantar pelo menos um Olha, pouco? eu conheço, porque eu sou do Ambo. Ainda bem, ainda bem. Mas não é o facto de ser do Ambo que talvez conheça a música. Eu sei que o título é Meninos do Ambo, mas algumas pessoas não conhecem. Quero ver que eu Eu vou acho que conversar os aqui com... meninos à volta da fogueira vão aprender o que é Vão a aprender. liberdade. Ótimo. Além da Sofia, quem mais conhece essa música? Deixa eu ver aqui no chat. Conhece. A Amada diz que conhece. Quem mais conhece? Pelo menos já somos 3 que o conhecemos. E já é um número suficiente. Por que eu trago-vos a memória deste som? Peguem exatamente no coro desta música. Ali eu começo a pegar os principais elementos para nós fazermos uma comunicação eficaz. A Ana Arsenio diz que também conhece. Muito bom. Normalmente as pessoas quando pensam em comunicação oral, elas têm um excesso de preocupação com os gestos, com a gradação da voz ou com a postura. Estes elementos também são importantes. Lembrem-se do que eu acabei de dizer agora. As pessoas têm um excesso de preocupação com a gradação da voz, como é que a voz se torna agradável. Elas preocupam-se também com a dicção, que também é um elemento importante. Outras também têm um excesso de preocupação com os gestos, mas raramente preocupam-se com a alma das palavras e das pessoas. Raramente preocupam-se com a alma das palavras e das pessoas. As pessoas que melhor se comunicam são aquelas pessoas que são naturais e espontâneas. Eu não sei se vocês já viram ou conhecem pessoas que provavelmente não passaram em nenhuma escola que lhes ensinem a falar bem, mas são bastante agradáveis de se ouvir falar. Alguém tem uma amiga ou um amigo que, quando se lembra de querer conversar, lembra-se desta pessoa. O que esta pessoa exatamente tem que faz com que eu, quando quero conversar com ela, me lembre dele? Vocês conhecem alguém? O que esta pessoa exatamente tem? Dá-me só pelo menos 2 dicas que esta pessoa tem que vos faz estar ao lado deles. Ou provavelmente sejam vocês. E ouvirem tanto feedback que vocês são agradáveis de conversar, vocês tenham isso. Então, que características é que vocês têm? Deixa eu ouvir-vos de novo. Vou ouvir aqui o chat. Ok, conheço. Ótimo. Agora gostaria de ouvir-vos dizer que características é que essas pessoas têm que são agradáveis de se ouvir falar. Conhece sim? Ana Arsenio, sim. Ana Arsenio, se puder falar conosco seria ótimo, mas se não, também no chat seria o ideal.
Boa noite, boa noite. Boa noite. Quem está a falar conosco? Eu não consigo. Eu estou a falar pelo telemóvel, então, às vezes Eu fica estou muito também pelo difícil. telemóvel, é Ana Arsénio. Ana Arsénio, ótimo. Tem alguma experiência que possa relatar de alguma pessoa, ou mesmo você, que seja agradável de ouvir falar? De mim não queria falar muito, acho que prefiro falar de outra pessoa, acho que assim fica meio estranho, Ok, mas podia ser ok. também. Sim, há aquelas pessoas que são muito agradáveis realmente e que sentimos-nos à vontade em falar com elas. Eu tenho, felizmente, algumas pessoas assim. E uma das características, por exemplo, é a capacidade de ouvir, é a escuta e a compreensão também. Isso, por acaso, deixa-me muito à vontade. Olha, Ana Consigo. Arsénio, muito obrigado pelo contributo, consigo sim ouvir. Uhum. A Ana Arsénio falou da capacidade de ouvir e que mais? E de ouvir também. Não, da capacidade de compreensão e de ouvir. Ou a escuta, foi o que eu disse. Compreensão e ouvir. Eu vi, muito obrigado, Ana Arsénio, pelo teu contributo. Eu vi aqui no chat a Juliana a dizer clareza na mensagem. Juliana, consegue falar conosco? Sim, consigo. Ótimo. Queria ouvir. Olha, já agora também queria cumprimentar alguém aí no seu colo, ouvir a voz da criança. Boa noite, Sim, sejam por isso é que estou a bem-vindos. evitar falar, o mínimo possível. Boa noite, obrigada. Não, mas sem problema, nós conseguimos ouvir. Tá bem. Estamos entre Acho que a família, até característica as dessas crianças pessoas é, participam. sim, clareza na mensagem passada e naturalidade na fala. Penso que são uma das características das pessoas que são bons oradores. E naturalidade na fala. Ótimo. Olha, já temos Sim. aqui dois depoimentos. Olha, Juliana, muito obrigado pelo contributo. Nós já temos aqui dois depoimentos muito bons, que são aspectos que fazem com que nós prestemos atenção ou características de pessoas que nós achamos serem oradores ideais. Aqui eu volto àquela pergunta que fiz. Boa noite. Mada, tudo bem? Tudo. Obrigada. Boa noite a todos. Ótimo. A participação já acabou? Não. Não consegui perceber a pergunta? A pergunta é a seguinte. Normalmente nós temos pessoas que nós olhamos e achamos que são oradores ideais e têm características que nos agradam muito quando os ouvimos falar. Conhece pessoas assim ou é uma pessoa assim? Eu prefiro dizer que conheço pessoas assim. Eu acredito como seres humanos, acho que de forma individual, minha opinião, né? Todos nós temos pessoas com quem conversar de acordo com alguma situação que a gente está a passar. Se for uma questão amorosa, eu sei com quem eu vou falar, que vai me dar conselhos corretos para aquilo que eu, na verdade, já sei que eu quero, mas quero ouvir de uma outra pessoa. Uma pessoa que nos transmite uma certa leveza, ou que saiba acalmar a minha dor no momento em que eu esteja a transmitir o que eu estou a sentir. Como é do jeito profissional, estou a passar uma situação no trabalho, essa pessoa que me aconselha no fórum amoroso não vai ser a mesma pessoa do fórum profissional, porque por vezes não tem o mesmo conhecimento ou o conhecimento que eu preciso para o efeito. Do mesmo modo, quando é uma fofoca, essas duas pessoas podem não ser adequadas para uma fofoca e eu precisar de momentos que realmente seja só para fofocar, porque nós, como diz o meu irmão, é muito bom falar da vida dos outros como se a nossa fosse perfeita.
Então, ah, nós temos sempre alguém que é mesmo para fofocar e não vai ser a pessoa que vai nos desaconselhar por alguma questão amorosa ou profissional. E já agora já comprei o livro, só que ainda não recebi. Já. Madalena Martins, agora que identifiquei. Eu estou a ver Madalena Martins e não estava a ver quem é. Madalena Martins, seja bem-vinda. Alô, conseguem ouvir? Sim, agora consigo ouvir. Ótimo. Seja bem-vinda, Madalena Martins. Olha, Obrigada. existem coisas tão naturais como aquelas que a Madalena acabou de dizer, que por vezes nós, quando estamos a falar destas coisas, pensamos que são muito distantes de nós. E normalmente tendemos a buscar exemplos distantes de grandes oradores ou de grandes profissionais ligados à arte de como falar em público. Como vem, eu comecei esta conversa com a música com o título Os Meninos do Ano. Prefiro sempre buscar exemplos muito próximos a nós, sobre os quais nós todos vamos aprender. Tenho aqui depoimentos da Juliana, da Ana e da Madalena, sobre os quais eles foram buscar aspectos que, na verdade, são muito próximos a nós. Por exemplo, a Juliana falou sobre grandes oradores, eles têm clareza e naturalidade na mensagem. A Ana falou que a capacidade de ouvir e compreender é um elemento extremamente interessante para aqueles que ela considera serem grandes oradores. A Madalena Martins trouxe aqui vários aspectos que, por vezes, nós temos preferência em pessoas diferentes, dependendo do contexto, dependendo do assunto sobre o qual eu quero ouvir. Há aqui um aspecto muito interessante, e daí, durante as nossas aulas e durante este percurso que nós vamos falando sobre comunicação, desenvolvemos um conceito que eu gostaria que vocês anotassem. Este conceito é: se escute e depois fale. O que é se escute e depois fale? Nós desenvolvemos esse conceito porque a maior parte dos pedidos que nós recebíamos era que as pessoas queriam aprender a se comunicar melhor ou a falar melhor. Mas descobrimos que a grande dificuldade não era esta. Não era sobre como falar, mas era mais da capacidade de poderem as pessoas se escutar para depois poderem falar. Quando as pessoas ganham a capacidade de se escutarem, elas se conhecem, desenvolvem aquilo que muito é desenvolvido pela psicologia e por outras ciências, que é o autoconhecimento. Pessoas que não se conhecem normalmente não desenvolvem aquilo que nós temos como. Não desenvolvem o conhecimento, não desenvolvem habilidades, não têm atitude, não têm naturalidade e não são espontâneas. Ao não terem estes 5 aspectos, elas perdem aquilo que nós designamos como um orador indispensável. Se você está com uma caneta e querer apontar, eu, se fosse você, anotaria o seguinte: um bom orador, na nossa perspectiva, ele deve ter conhecimento, deve ter habilidade, deve ter atitude, naturalidade e deve ser espontâneo e autêntico. Alguns pontos eu gostaria de enumerar para que vocês pudessem ter em atenção. São aspectos que todos nós normalmente temos, mas normalmente tendemos a nos enfeitar ou tendemos a serem outras pessoas, esquecendo daquilo que é a pessoa autêntica, que somos nós próprios. Deus capacitou cada uma das pessoas a ter a autoexpressão, a poder se comunicar, mas porque nós tendemos a ser outros, acabamos por não... peço desculpa.
Ok. Normalmente eu peço que as pessoas prestem atenção a alguns pormenores que são extremamente importantes quando vão se comunicar. E o meio profissional normalmente é um meio muito burocrático e acaba por ter muitos processos e as pessoas deixam de ser elas próprias, né? Transformam-se. A Madalena irá concordar comigo que algumas instituições, principalmente no meio financeiro, elas têm um vocabulário muito próprio e uma forma de estar muito própria. Daí é que tem um linguajar próprio. Mas prestem atenção em certos pormenores que são importantes. Por exemplo, imagine uma pessoa agora a começar a falar. Ela terá de prestar atenção, principalmente na forma como os seus olhos se comunicam. Prestem atenção na comunicação dos olhos. E hoje a Covid trouxe este elemento para que nós prestemos atenção essencialmente com os olhos. Taparam as nossas bocas, mas os olhos hoje comunicam muito mais. A comunicação dos olhos é fantástica e ela traz aquele brilho que anda na alma de cada uma das pessoas. De seguida, presta atenção no som com que cada voz transmite. Cada um de nós tem um som único. Deus deu-nos a capacidade de ter este som. Esta capacidade de ter este som faz com que nós possamos emitir aquilo que é a expressão oral, aquilo que é o nosso sentimento e nossas emoções através da voz. Além disso, uma outra ferramenta que deve ser prestada atenção é a ferramenta do corpo. Aquilo que nós chamamos de comunicação oral. A comunicação oral é extremamente importante. Eu normalmente, como já desenvolvi a capacidade de prestar mais atenção nos outros, e falo muito menos do que, por vezes, aliás, ouço mais do que falo, dá-me a capacidade de, por exemplo, observar alguém e depois entregar aquilo que as pessoas necessitam. Até aqui, alguma questão que vocês queiram fazer? Algum esclarecimento adicional? Algum aspecto que vocês... Sim, eu queria fazer uma Boa questão. noite, boa tarde. Faz favor. Com quem eu Daniela. estou a falar? Vamos só fazer o seguinte. Identifique-se, diz onde é que fala. Sim, eu estou a falar com Seja Portugal. bem-vinda, Daniela. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu vi que o tema é bastante pertinente, né? Estão a falar da oratória. E eu queria saber qual é a diferença. Imagino, tem muita gente que tem fobia a enfrentar o público. Que exercício essa pessoa pode fazer que é para se sentir mais à vontade e também ter uma boa oratória? Sim. Será que é a leitura? Será que é o exercício a nível de comunicação? Porque tem muita gente que fala muito baixo, tem muita gente que, pronto, vai defender assim o trabalho, não tem uma boa dicção. Que exercício essa pessoa pode fazer para ter uma melhor dicção e enfrentar o público ou mesmo poder se comunicar bem? Ter uma ótima oratória. Não sei se é a questão também a nível evitar bebidas muito frescas. Queria só que realçasse esse ponto. Obrigada. Daniela, certo? Sim, sim. Ok. Muito obrigado pela questão. Mais alguém quer deixar outra questão para depois nós fazermos um remate? Eu de novo. Fique à vontade. Eu sou muito expressiva, então gostaria de ter esse controle. Já fui muito mais, agora controlo melhor do que no passado. Queria era o que eu falo seja diferente do que o meu corpo fala. Ou que o meu corpo fala seja diferente do que eu falo. Tenho muito essa dificuldade de fazer o jogo dos dois. Como gerir isso?
Ótimo. Eu aqui resisti duas questões. E aqui eu vejo a grande dificuldade que todos nós acabamos por ter. A pergunta da Daniela me fez crer que a Daniela provavelmente tem perdido muitas oportunidades na vida porque se questiona muito, primeiro, quem é, como é que vai fazer, quem é, como é que vai fazer, e se a forma como ela se expressa acaba por não ser a mais adequada. Essa questão é muito frequente e normalmente ela acontece porque nós temos muitas dúvidas sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós vamos fazer, e normalmente procuramos estes exercícios. E felizmente, não vou dizer, não sei se é feliz ou infelizmente, existem muitos receituários que trazem com que as pessoas depois ganham grandes fobias para ir na frente dos outros. Imaginem comigo que a pessoa que se conhece, que tem um grande sonho, aquilo que eu chamo a comunicação do reino, ou a comunicação do mestre, Jesus, pessoas normalmente que têm um grande sonho ou grandes ideais, não temem em estar na frente dos outros para comunicarem sobre aquilo que lhes vai na alma. Pessoas que têm um grande sonho ou grandes projetos não temem de estar na frente dos outros porque elas são maiores que os seus medos. O medo provavelmente não desaparece. O medo é uma questão de exercício diário, é uma questão de exercícios que vão se fazendo, técnicas diárias, que com o tempo provavelmente diminui. E aí está uma grande diferença daqueles que são oradores profissionais e oradores amadores. Oradores amadores tendem a demonstrar esse medo na frente do público, mas os profissionais, mesmo com medo, eles vão e enfrentam o público. Com relação à expressividade, eu felizmente conheço a Madalena. A Madalena já frequentou uma das nossas formações, já comprou o livro e ainda não recebeu. Provavelmente já para a semana terá o livro. A Madalena, quando nos procurou, e eu hoje compreendo a questão da Madalena, e eu vejo que a Madalena vai sempre à busca de mais aperfeiçoamento. Quando ela questiona que é muito expressiva e que precisa de ser diferente daquilo que é, vocês precisam de conhecer pessoalmente a Madalena. E eu não sei porque, depois de passar, acho que mais de 2 anos, ela continua com dúvidas dessa expressividade. Eu, particularmente, aprecio muito a forma como a Madalena se expressa, porque é muito espontânea e muito à vontade. Questionam-me por que a Madalena tem esse tipo de dúvida entre ser ela própria e ser uma outra pessoa. Aqui eu volto a chamar a Madalena. Madalena, eu não sei se está claro ou se eu compreendi mal. Tem dúvida que a sua expressividade ultrapassa quem é a pessoa que é? Ou quer se tornar uma outra pessoa? É isso que na verdade, eu não sei se quando falo, eu passo a segurança que realmente eu quero passar. Que estou confortável, tenho realmente conhecimento do que estou a falar, não estou a falar à toa, e que as pessoas que estejam a me observar têm a mesma percepção do que eu quero passar. Já agora, por que tem essa dúvida? Por que você que duvida? Há indícios, as pessoas relatam que não entendem o que diz? Ou você próprio é que tem essas dúvidas? Eu própria que tenho essa dúvida. Já alguma vez teve, como é que se diz, pessoas a fazerem relato de que não percebem o que diz? Vou-lhe contar uma história muito interessante. Certa vez, depois da formação, a Madalena foi uma das pessoas que esteve a me dar um aulão sobre poupança, finanças e compra de investimentos. Eu lembro-me que ela falou por mais de 40 minutos sem parar
eu fiquei boquiaberto porque nunca tinha ouvido de forma tão clara como fazer investimentos. E admira-me que ela tenha essa dúvida sobre ela própria. Lembra-se que eu disse que deveria ser essa a tua mensagem para os outros? Porque falou de forma tão natural, falou de forma tão espontânea, que eu disse que não deveria calar e falar isso para mais e mais pessoas. Lembras? Lembro, sim, lembro. Ótimo. Eu queria só fazer referência a este aspecto com o que a Daniela acabou de dizer aqui. A Daniela demonstrou ter medo de se mostrar quem é e está à procura de exercícios para poder melhorar aquilo que é sua autoexpressão. Estarei errado, Daniela? Ainda temos aqui a Daniela. Não. Peço desculpa. Não, eu não tenho medo. É uma questão que é colocada por muita gente. Eu só queria saber se a questão da oratória é uma questão de exercício. Pronto, às vezes também a pessoa sente um friozinho na barriga, enfrentar o público, mas eu queria saber se essas pessoas esforçarem-se cotidianamente, têm que ter esse esforço contínuo, né, esse treinamento, ou se isso é de uma forma esporádica. Só queria saber isso mesmo. Percebi. De um modo geral, é uma questão Sim, que de é modo colocada geral, de um modo uma visão certo? geral, sim. Sim. Já agora, deixa eu aproveitar a oportunidade, Daniela, e dizer, né, porque nós sempre aprendemos uns com os outros. Como é que tem sido a sua experiência com relação a essa coisa de se comunicar com os outros, no meio profissional? Eu queria ouvir a sua história. Por exemplo, perguntou pelos outros. Qual é a sua pergunta? Acha que, por exemplo, se destacou profissionalmente por se comunicar melhor? Bem, sempre que nós vamos a uma... Imagine, sempre que nós vamos a uma entrevista, né, nós sentimos sempre aquele frio, né? Agora eu estou a dizer a nível público. Temos que dar uma palestra. Eu também posso dizer que também já preguei o Evangelho, né? E tem muita gente, é um fluxo de pessoas, então dá sempre aquele medo, aquele nó no estômago, né? Eu também queria perguntar se isso é normal, mas tem muita gente que não consegue mesmo enfrentar o público, não consegue... a pessoa tem conhecimento do conteúdo, mas não consegue desenvolver ali, prende-se ali, enrola-se ali, porque é medo mesmo, diz fobia, eu acho que é isso. Agora, eu queria saber se essa pessoa tinha que se treinar, né, antes de encarar o público, se isso já a nível pessoal, tem pessoas que têm essa diferença. Eu só queria que me explicasse um pouco. Né? Eu posso dizer que às vezes eu me sinto à vontade, às vezes não, às vezes dá aquele nozinho. Então, não sei se é relativo, se é uma questão de treino. Resumidamente, é isso. Não sei se consegui passar a informação correta. Passou claramente, mas eu aqui ainda vou insistir no seguinte. Sim. E desculpem essa minha forma, insisto em algumas coisas. Eu vejo que a Daniela foge de falar de si própria. Eu vou lhe explicar dos outros, de forma geral, conceitos generalizados. Existem, sim, pessoas que têm necessidade de fazer aprimoramento, porque elas têm mesmo fobia. Outras até chega quase a ser doentio. Há outros que normalmente sentem que não estão tão à vontade de estar. Penso que a maior parte de nós, de forma humana, tem este friozinho na barriga. Porque é uma forma também de mostrarmos que somos humanos. Atire a primeira pedra ou levante a mão quem nunca tremeu quando se foi convidado para falar em público.
Não vejo nenhuma mão levantada. Quero dizer que todos temos essa dificuldade. A minha questão foi, de forma geral, todos nós sentimos esse frio na barriga. O que diferencia bons oradores é que eles não demonstram que não estão pouco à vontade de estar ali na frente. Normalmente usa a expressão seguinte: trema por dentro, faça as tripas rebolarem, mas não demonstre ao público, porque tira uma das qualidades que o público quer ver em grandes oradores: credibilidade. Um grande orador, quando se prostra na frente do público, as pessoas querem ver um outro elemento que também acham extremamente interessante. Tem que demonstrar confiança. Mesmo que não a tenha, mas ele demonstra. Ele demonstra. Agora, se você me permitir, Daniela, vou insistir. E provavelmente nós aqui vamos tirar vários elementos. Qual foi a última vez que se colocou diante do público e não esteve assim tão à vontade? Consegue-nos relatar essa situação? Ou qual foi a última reunião ou palestra? Ou, como disse há pouco, estava a evangelizar, que é mais ou menos esse termo, e não esteve tão à vontade assim, não conseguiu passar a melhor mensagem. Pois, eu não. Qual foi a última vez? É isso que eu perguntei, né? Eu acho que a última vez, mas isso foi em Angola, não foi cá. Foi em Angola. A última vez. Acho que já foi há muito tempo. Mas é isso que eu queria lhe dizer. Se isso é uma questão, imagina uma pessoa que já tem essa rotina constante, né? Já esteja sempre a fazer a mesma coisa, a pregar o evangelho, a enfrentar o público, porque uma pessoa que é pastor, né? Não precisa ser pastor, imagina, líder, mesmo ou um membro da igreja, né? Já está mais sociável, já consegue encarar o público. Agora, é isso que eu queria lhe perguntar. A diferença é da pessoa se preparar ou já ter essa rotina constante, né? De ter, quando tem essa rotina constante de enfrentar o público, atendimento ao público, isso também está associado, a pessoa consegue ter uma boa oratória. Ou, se não, essas pessoas que não conseguem trabalhar em público, não têm muito contato com o público, também podem não ter uma boa oratória. Mas isso é relativo, porque também dizem, né, que quanto mais nós vamos ler, né, mais também esboço e argumentação nós vamos ter. Então também queria saber se por meio da leitura, eu acho que é só esse ponto aqui, não sei se consegue me entender, né? É uma questão de preparação, é uma questão de inata, que já nasce com a pessoa, né? Porque muita gente já trabalha com o público, mas não tem uma boa dicção. Imagina, né? Já está frequentemente nisso, já presenciei. Então eu queria saber se é uma questão inata, se é uma questão que é uma experiência, uma pessoa que está sempre a lidar com o público. Daniela, Conseguiu-me compreendi entender, perfeitamente. Dr. João? Perfeitamente. Sim. Chama-me de João só. Ok, peço E já está desculpa. bom. Então, eu tenho que... É o seguinte, eu entendo que comunicar é uma arte. Todos nós, se tivéssemos possibilidade, poderíamos frequentar uma escola para melhorarmos a nossa comunicação oral. Em algumas escolas ou em alguns centros, existe a possibilidade de as pessoas poderem observar
os principais elementos que estão à volta de uma boa comunicação em público. E a comunicação não deverá ser só tida em conta aquela que é feita para grandes públicos. Nós também podemos melhorar a nossa comunicação porque nós precisamos de ter boas relações, quer no âmbito profissional, no âmbito familiar e com os nossos amigos. Muitos de nós têm perdido muitas oportunidades porque perdem os palcos da vida. Eu dei nota no princípio que os elementos principais que devemos nos preocupar para começarmos a ter uma boa performance na comunicação oral, observem o olhar, esta comunicação que se faz com os outros. Observem a comunicação corporal. Observem a comunicação dos gestos. Estes 3 elementos ou 4 fazem com que, se todos os dias nós acordarmos e começarmos a fazer aquele exercício, como se faz no ginásio, é isso que nós fazemos no nosso centro, que é indispensável. Nós temos um centro que é uma empresa chamada Indispensável, que treina profissionais para que eles se comuniquem melhor. Nós temos uma metodologia que é feita comparada àquela que é feita num ginásio. Normalmente, as pessoas que querem se comunicar para grandes massas, para grandes públicos, temos uma forma de treino. Mas há aqueles que nem precisam de ir para esta empresa, só precisam de melhorar a sua comunicação. Quer com os familiares, ou às vezes com o esposo, ou com o namorado, ou com os seus amigos. Mas eles têm que começar a fazer o passo a passo. E o passo a passo está determinado nisto. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo daquilo que nós fazemos, por exemplo, diariamente. Eu vou lhe pedir peço desculpas, estava só aqui a atender um assunto rápido. Ainda consegue me ouvir? Sim, sim, João, conseguimos ouvir. Ok, ótimo. Então, dizia que, por exemplo, nós podemos treinar aspectos muito específicos, como, por exemplo, entrar para um palco, a forma de entrar, a forma de olhar para o público, a forma de projetar a voz, a forma de pegar o microfone, a forma de silenciar e ouvir só o público. Todos esses aspectos, por vezes, grandes profissionais, por dominarem a parte técnica, ignoram esses aspectos que são muito também básicos nas apresentações em público. Aqui, de forma resumida, nós poderíamos ter, sim, esses elementos de emprego, já que respondendo diretamente àquilo que a Daniela nos questionou. As pessoas podem ter a oportunidade de aprimorar a sua comunicação olhando para esses todos os elementos. Olhando para estes todos os elementos, sim. Eu não sei se até aqui deixei ferramentas suficientes para vocês tomarem nota. Eu vejo que também já estamos apresentados na hora, ou deixar espaço para a Sofia fazer uma questão mais específica Sim, sim, e para sim. nós fazer talvez notas conclusivas. Claro. E para todos que estão aqui, se quiserem, eu vou fazer aqui algumas questões de praxe ao João, que fizemos a todos os nossos convidados, e quem quiser colocar as suas questões também pode colocar no bate-papo. Se ficou alguma questão sobre a oratória, como falar em público, que tenha alguma curiosidade ou dúvida, metam no bate-papo e o João depois também pode responder. João, tu já tens aqui uma elevada experiência profissional. Não? Qual foram os teus grandes desafios para chegares a alcançares agora esta posição que tens de empresa, escritor? No nosso país não é muito fácil lançar um livro, ter uma empresa, ser assessor. Quais são as principais dificuldades que tu, como jovem, que tiveste para chegar aqui a este patamar?
A primeira dificuldade que eu tive foi a diferença entre aquilo que é a comunicação na teoria e a comunicação na prática. Eu, quando entrei para a Comissão do Mercado de Capitais, abracei o desafio de gerir uma equipa de comunicação e depois ter os conceitos acadêmicos associados aos conceitos na prática. E depois, há aspectos que nenhum livro te explica. Por exemplo, de um colaborador dizer que está doente ou que tem um filho doente, não cumprir com uma determinada tarefa. A relação com os meios de comunicação, por exemplo, que nenhum livro te explica que existem bastidores por detrás da relação com os meios de comunicação. Uma outra dificuldade foi em tornar real certos projetos que, por vezes, parecem muito bonitos e explicados, mas que, na realidade, eles demandam muita transpiração, muita entrega e gestão de uma equipe. Estas foram algumas das dificuldades de poder fazer. E mais, enquanto assessor, por exemplo, de uma presidente de comissão, de uma presidente do Conselho de Administração, ter que fazer gestão, quer de eventos e quer da relação com os mídias, por exemplo. Existe muita necessidade de os meios de comunicação, por exemplo, quererem ter uma presidente do Conselho de Administração com entrevistas exclusivas, não é? E depois, gerir o facto de não repetir-se as informações ou poder fazer gestão da informação que é passada para o público. Esta também foram, entre outros, alguns desafios que eu fui enfrentando e fui aprendendo na prática, né? São muito diferentes do dia a dia que se aprende na prática. Ok. E, João, quais são os teus próximos desafios? Onde é que tu queres chegar? Onde é que o João se vê daqui a 5 anos? A fazer o quê e em que posição? Eu quero continuar a aprimorar as ferramentas de comunicação. Quero ver a Indispensável como uma grande academia de referência em treinamento de comunicação oral em Angola. E gostaria de ver a minha equipa da Indispensável bem consolidada, capaz de atender à demanda, não é, que nós temos percebido, e ter pelo menos mais 3 obras escritas no mercado para satisfazer aquilo que é a curiosidade em termos de conhecimento sobre comunicação oral. Nós gostaríamos de passar a nossa informação, não só de comunicação, que é buscada das grandes referências das escolas internacionais, mas também termos a nossa referência da comunicação oral africana. Tenho muita ânsia de fazer com que nós não possamos só buscar referências internacionais, mas termos também referências nacionais em termos de oratória. Pá, muito, muito bom, muito bom. E desde já parabenizo por teres essa ideia, a empresa indispensável onde trabalha a oratória, porque eu acho que é única, fala-se muito pouco em oratória, fala-se aqueles livros, os cursos, falar em público, mas nada aprofundado. E se temos uma empresa que se dedica a como falar em público, os gestos, a maneira como olhamos, isso tudo faz diferença na nossa mensagem, como estavas a dizer. Nós muitas das vezes pensamos, olha, como é que eu vou falar, como é que eu vou me comportar? Muitas das vezes os gestos dizem tudo. E nós temos que ter cuidado da posição das mãos, a posição do olhar, o perfil do corpo. O nosso corpo muitas das vezes fala por nós. E nós às vezes abdicamos e podemos estar ali um papagaio, mas se o corpo não corresponder, quem está do outro lado não capta a mensagem, é isso que muitos de nós ignoram. Então temos de ter muito cuidado com isso. Por fim, eu queria te perguntar, nós pedimos sempre aqui que os nossos convidados digam-nos uma frase, um slogan, algo que te defina, algo que quando nós lembrarmos do João, um slogan, uma frase, podemos lembrar em ti. O que é que te define?
nós todos somos indispensáveis. Descubra a sua indispensabilidade e comunique isso. E comunique isso ao mundo. Depois, ouse e grite bem alto. Eu sou indispensável. Olha, boa, boa, melhor não podia ser. Nós somos todos indispensáveis, temos é que ter a sabedoria de sabermos onde é que nós somos indispensáveis e sabermos também comunicar a nossa indispensabilidade é a chave. Sabemos dizer, olha, aqui eu sou bom e ninguém vai poder me substituir porque eu sou melhor nisto, isso é muito importante. Ótimo. Olha, obrigada. Eu não sei se aqui os nossos ouvintes, os nossos convidados têm mais aqui alguma questão, também já estamos aqui em cima do tempo. Alguém quer falar? Eu não tenho uma questão, Euzinha. Eu não tenho uma questão, só tenho um elogio. Eu sou muito apaixonada pelo projeto Indispensável. Boa. Já não sabia disso, mas pronto, vai saber hoje. Eles têm um exercício, quando eu fiz a formação, eles tinham um exercício que hoje, para mim, ajuda muito em qualquer coisa. O exercício deles é dar-te uma palavra e com essa palavra podes criar o que vir à cabeça. Não há certo nem errado. Eu não sabia que eles estavam a treinar o meu cérebro para qualquer discurso, eu ter a capacidade, mesmo não tendo conhecimento, de poder argumentar sobre alguma coisa. Quanto a isso, eu sou muito grata e indispensável. Muito obrigada por essa reunião de hoje. Até já. Ai, obrigada. Obrigada a nós pela tua participação, Mada, por teres falado aqui. Eu acho que sim, só por este testemunho da Mada, a Indispensável já não precisa mais de publicidade. Eu estou curiosa em inscrever-me num dos cursos da Indispensável. E olha, João, minha muito gratidão, porque mesmo em viagem teres disponibilizado esta hora de conversa, de transmissão de conhecimento. Nós temos aqui um parceiro, que é o Josué Chilundulo, que diz sempre paz e bem. Eu agora, da minha parte, eu te despeço com paz e bem, muita sorte, muita prosperidade, e tenho a certeza que tanto a PWN como a Indispensável ainda vão se cruzar outros projetos. Eu é que agradeço e peço a todos os nossos convidados para esta fala. Sigam-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, João Ndala, e a gente se comunica por lá. Terei muito gosto de convites ou irmos interagindo para que nós possamos ter mais projetos e mais situações que possamos crescer juntos. Obrigado a todos. Obrigada a todos e até o nosso próximo evento. Obrigada, João, e bom trabalho e boa viagem. Obrigado.